Você também sente que precisa ser constantemente lembrada dos avanços que já fez na vida? O meu nome é Marina Mels e eu preciso tanto que eu estou pensando em colocar no meu despertador, todos os dias. O meu nome é Larissa Guerra e eu vario entre esquecer desses avanços ou me apegar neles em tempos de marasmo pra não pirar. Às vezes a gente reclama que as coisas não fluem como a gente gostaria, que a vida parece ser muito mais sobre os pontapés no traseiro que a gente leva, quase que diariamente, do que sobre aprendizados e conquistas, né? Pois hoje no Donas a gente vai fazer um resgate dos avanços que cada uma já teve na vida e te estimular a fazer o mesmo. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas Da porra toda. Ei, vamos começar a primavera juntas? Nós decidimos gravar o nosso episódio 200 na segunda edição do Festival Donas da Porra Toda. Será no dia 26 de setembro, em Blumenau, Santa Catarina. Nós vamos encontrar mulheres incríveis, trocar experiências e viver uma tarde linda. Só quem foi no primeiro sabe. Os ingressos já estão à venda lá no link da bio do @donasdapetona. E olha só que legal, esse evento é patrocinado por Ailos, um sistema de cooperativas de crédito que quer que a gente tenha uma relação cada vez mais saudável com as nossas finanças. Esperamos você por lá. Era uma vez duas amigas que estavam jantando num domingo à noite. E aí começamos a conversar e começamos a reclamar de coisas da vida. Eu comecei a reclamar de coisas do mestrado, ela começou a reclamar de coisas do doutorado, e a gente começou a entrar numa noia de que estava tudo muito, muito, muito ruim, muito difícil, muito ruim, muito difícil. Até que a gente parou, meio juntas, se olhou e falou, cara, a gente tá aqui reclamando da vida que a gente sempre quis ter, do lugar onde a gente sempre quis chegar. E a partir daí, entramos num papo, eu e Larissa Guerra, sobre como a gente esquece dos lugares onde a gente queria chegar, a gente esquece de comemorar as nossas conquistas, os nossos avanços, como a gente tem dificuldade de olhar para onde a gente chegou, principalmente em períodos em que as coisas parecem meio paradas, meio no marasmo, como a Larissa falou na abertura do programa. Então hoje a gente vai bater um papinho de amigas com duas especialistas no assunto de esquecer até onde a gente chegou e de onde a gente veio e o que a gente conquistou nesse período. Olá, Larissa Guerra, se apresente para os nossos ouvintes. Ai, minha gente, então, eu sou uma pessoa que constantemente acha que não faz nada, assim, de legal, sabe? Que tipo... eu vou começar a te mandar café coquinho já. E eu tô na TPM, então, tipo assim, ai, nossa, que coisa, né? Tá tudo, assim, parado, eu não sou nada, não sei fazer nada, sou horrível. Eu vou te entregar. Eu posso te dar uma entregada para os nossos ouvintes? Vai. A gente já tinha decidido o tema desse episódio e a Larissa tá tão na TPM fugindo. Que ela queria trocar para um tema muito autodepreciativo. Muito. E aí, vou te entregar também, Marina está ovulando, né? Então ela tá com a autoestima megalomaníaca que eu costumo ter habitualmente. Tá assim, eu falei pra ela, ou de duas uma, ou a gente volta a bater o ciclo, pra que daí nós duas a gente entre na mesma vibe, ou assim, uma fica puxando a outra, né? Enquanto estamos assim, descompassadas. Mas enfim. Exatamente. Amiga, conta então por que você tá achando que você não faz... Eu até gaguejei. Como é que você tá achando que você não faz nada, pelo amor do Santo Cristo? Então, amiga, que eu acho que esse ano as coisas estão meio paradas de trabalho pra mim, sabe? E aí eu acho que, tipo, que apesar de sim, eu tô fazendo muita coisa, eu tenho avanços e tal, ao mesmo tempo parece que não tem. Aí eu fico nessa agonia, assim, sabe? Mas ok, né? Tipo, depois de 4 anos trabalhando no mesmo lugar e tal, eu acho que tu chega num nível de platô, assim. Sabe, platô é chique de falar, olha o meu vocabulário, né? Platô. E aí eu fico nessa pira, sabe? Porque eu sempre fui essa profissional que mudou muito, né? De carreira, de coisas. Fui inventando novas coisas pra fazer, procurando outros desafios, assim. E aí, às vezes, eu fico meio nessa noia, assim, de tipo, eu tô só aqui, sabe? Fazendo a mesma coisa todo dia, mesmo que não seja a mesma coisa todo dia. Não dá isso? Você quer que eu te lembre que você tu é começou um empreendedora curso de há 13 anos, astrologia? né? Daí, sim, aí
aí nós vamos entrar em outras questões, né? Tipo, porque aí eu entrei no curso de astrologia, daí eu tô fazendo lá newsletter. Aí, assim, eu fico procurando coisas, né, aleatórias pra ir buscando o biscoito, sabe? O ratinho, assim, em volta da roda, assim. É isso. Então, cara, eu fiquei pensando muito nisso, sobre trabalho, sim, óbvio, acho que é um lugar que pega pra bastante gente, assim, né, a gente não se sentir em movimento no trabalho nos causa um incômodo muito grande, assim, mas eu vou antecipar meu mesa de bar, porque eu ouvi ontem um episódio do Gostosas Também Choram, que é o podcast da Lela Brandão, em que ela fala sobre coisas boas de ser adulto. E aí eu fiquei pensando muito nessa nossa pauta relacionada com a pauta dela, assim, sabe? De como a gente esquece e se tornam óbvias coisas que são muito legais. Coincidentemente, eu tava numa aula esses dias e aí o professor falou que software ou aplicativo, quando é bom, ele se torna tão parte da rotina que a gente usa muito e esquece que ele é um software e que tem alguém ganhando dinheiro com ele. Que é o que acontece, por exemplo, com as redes sociais. E eu acho que as coisas boas são meio assim. Só que não tem ninguém ganhando dinheiro. Tem a gente sofrendo por não conseguir coisas, sendo que a nossa mochila de coisas que a gente já conseguiu é muito grande. Então, a Lela fala, por exemplo, de como ela gosta de ser adulta e poder escolher o que ela vai comer. Ou como ela gosta de ser adulta e ter o carro dela do jeito dela. E poder ouvir o volume da televisão ou do celular no volume que ela quiser. Ou coisas muito básicas da nossa vida, assim, que às vezes a gente não para pra pensar. E aí, claro, aí tem uma fase de saindo de casa, né, recente e tal. Mas eu fiquei pensando muito nisso, assim, sabe? No quanto a gente conquistou liberdades, assim, o quanto a gente conquistou a possibilidade de viver o que a gente quer viver, de escolher o que a gente quer viver, e a gente não se dá conta, assim. Eu acho que o momento que eu mais Sex and the City, assim, né? O momento que eu mais sinto que eu cheguei lá, mas de verdade, assim, parece besteira, assim, mas pelas coisas que fazem parte do meu repertório, eu sempre sinto isso quando eu tô com amigas e a gente tá vivendo um bom momento, assim, sabe? A historinha que eu contei aqui no começo foi com a Ana. E aí a gente começou a falar, então, a gente tá aqui reclamando, mas estamos as duas estudando, que era uma coisa que a gente queria. Estamos aqui, a Ana com a família dela formada, que era uma coisa que ela queria. No seu apartamento, que era uma coisa que ela queria. Sabe? Várias coisas que a gente conquistou e a gente tava lá reclamando, assim. Então, quando eu vivo esses momentos, quando eu saio com você e a gente vai no nosso bar favorito tomar um Cosmopolitan, e eu penso, cara, é isso, sabe? Ser adulta e ter chegado lá é poder tomar um Cosmopolitan com a amiga, sem que isso seja um grande evento, sabe? Sendo que isso é só a nossa vida, é a nossa vida acontecendo, assim. Ai, que chique, amiga. Gostei. Inclusive, quero ressaltar que Ana é a sua melhor amiga, né? Ai, meu Deus, que saco! Ai. Pois é, não, achei tudo isso muito bonito que você falou, assim. Eu quero realmente, semana que vem, quando passar a TPM, talvez eu fizesse um episódio completamente diferente, assim, sabe? Mas eu acho que é bom você fazer um episódio assim pra gente mostrar também que pra as ver pessoas que tem um Vamos. momento que eu tomo um suco de ranço. Tem, lógico. E aí também, só que nesses momentos eu sempre fico pensando naquele esquema assim de que a vida, ela não é linear, que é super normal que umas horas as coisas andem, que em outras horas as coisas param. A gente tá com uma caralhada de planeta retrógrado, sabe? E aí, claro, é que eu sou uma pessoa que é muito inquieta, que tem essa ansiedade, né? Tipo, essa coisa meio afoita, assim, de tipo, vamos, quero fazer, sabe? Eu quero fazer acontecer. E aí é muito difícil pra mim lidar com esses momentos, assim, de marasmo, sabe? Então, eu acho que tem isso. E também, claro, tem, né, de novo, o capitalismo. Meu Deus, 10 minutos de podcast, nem isso, eu já falei do capitalismo e de astrologia. Mas aí tem também, claro, aquele risco de você comparar a tua jornada com a de outra pessoa, que a gente sabe que acontece, que inevitavelmente acontece, por mais que você tenha, né, que você reconheça os seus avanços, narará, a gente sempre acaba caindo nessa. E, de novo, o fenômeno da impostora, né, de a gente ver aí que o patriarcado continua tomando conta e tal. Então, acho que às vezes eu caio um pouco nesse desânimo, assim, sabe? Uhum. Tem uma outra coisa que eu fiquei pensando muito sobre esse episódio, assim. No quanto a gente tem dificuldade de olhar pro não planejado como uma coisa conquistada. Vou dar um exemplo, tá? Há 5 anos, se alguém falasse pra gente assim, vocês vão ter um podcast. Nossa E ele Senhora! vai ter 4 anos. E vocês vão gravar toda semana. E vocês vão reunir pessoas muito legais num evento pra trocar a partir das conversas que vocês têm.
E A vão gente ganhar já prêmios. a gente E vão ter jamais apoiadoras pagando Exato. pra ajudar a gente a manter isso aqui. A gente jamais acreditaria. Mas hoje eu acho que a gente consegue ver um pouco mais como conquista, porque a gente vai puxando uma outra, né? Nesses momentos, assim, que uma tá mais megalomaníaca e a outra não. Mas eu fico pensando um pouco nisso, sabe? No quanto a gente tem uma mania de só conseguir celebrar o que a gente planejou. Então, na vida, o que se planeja? Se planeja uma formatura que você planejou e ficou 4 anos estudando. Se planeja um casamento, que geralmente é resultado aí de um relacionamento que antecede essa festa, assim, né? Se planeja um aniversário, que é um ano inteiro ali. Mas a gente tem um pouco mais de dificuldade de celebrar as coisas que acontecem sem que a gente planeje, sem que a gente tenha esse planejamento prévio, assim, sabe? Então, Sim. se alguém fosse te falar assim, Larissa, você vai trabalhar com conteúdo, que é uma coisa que você sempre gostou, sempre esteve ali, mas você só não tinha despertado pra isso ainda. Talvez trabalhar com conteúdo pra ti não seja uma conquista, porque nunca foi um objetivo. Mas não deixa de ser uma conquista porque não foi um objetivo, sabe? Sim, sim. Não, tens razão. Eu gosto muito da minha terapeuta, beijos Dora, inclusive, porque normalmente quando acontece alguma situação, assim, eu levo alguma coisa dela e fala: ah, tu lembra que em outros tempos você ia reagir assim, 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 assim? Tipo, tu reconhece que tem algum avanço aqui, sabe? Tipo, tá bom, eu reconheço que tem avanço. Sabe? Ai, avanço de terapia é assim, gostoso demais. nossa, avanço de terapia, tipo assim, nossa senhora, eu tô sendo um ser humano legal, assim, né? Tipo, é muito bom. E aí eu fico também pensando sobre esses avanços do Donas. Vou primeiro pra essa parte, assim. Esses dias a gente tava compartilhando, por exemplo, o número de apoiadoras que a gente conquistou esse ano, que é incrível pra gente. E que às vezes a gente passa batido, né? O nosso selinho de muito compartilhado, sei lá, pra podcasts maiores e tal, patrocinados, não é às vezes muita coisa, mas pra gente assim, né, um baita fato, assim. E eu fico também pensando sobre como esses avanços acontecem respeitando os nossos limites, né, Marina? E o que a gente se propôs a fazer, assim, né? Porque a gente é muito pressionada, assim. Tipo, qualquer pessoa que trabalha com comunicação vem conversar com a gente e fala assim, por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo? Por que você não faz? E às vezes as pessoas não olham pro tanto de coisa já que a gente já faz, né? E que a gente tá aí, né? Tipo assim, um passinho de cada vez, assim, tentando fazer e fazendo, tipo, ontem de manhã nós duas, eu 6:30 da manhã na academia, Marina acordada, tagarela essa mulher que ela tava. Realmente depois fez todo sentido quando tu falou que tu tava no período fértil. Que eu, tipo assim, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher hoje, sabe? Pô, tu tá expondo meu ciclo menstrual nesse podcast. Amiga, que é isso, né? A gente sempre compartilha essas coisas. Eu acho que faz muito sentido o que você tá falando. E aí vou entrar de novo numa coisa que a gente fala muito aqui, assim, que é comparação, né, cara? Que loucura. É uma loucura a gente querer comparar as coisas da nossa vida a partir da vida de outras pessoas, né? É uma loucura, Sim. É um grande surto, assim. Se tu for parar pra pensar com um pouquinho de racionalidade, um pouquinho, sabe? É um grande surto. É isso, tipo, celebrar as nossas conquistas e olhar pro que a gente conquistou e ter orgulho do que a gente conquistou, deveria ser a gente em relação a gente, né? Então, assim, quem éramos nós há 5 anos e quem somos nós 5 anos depois de terapia? Quem éramos nós há 2 meses e que hábito que a gente tá tendo agora? Sabe? O que a gente mudou? O que a gente trouxe de novo? O que se tornou uma coisa que era um sofrimento e de repente não é mais, sabe? Eu tenho certeza que eu vou olhar como uma conquista muito grande pra mim o dia, por exemplo, de que escolher uma roupa todos os dias não for um sofrimento. Sabe? Uma coisa que me traz muita, muita angústia. E não vai fazer a menor diferença na vida de absolutamente ninguém. Só na minha, sabe? Então acho que tem isso, assim, cara, como é louco a gente ficar querendo que os nossos marcadores de conquista, assim, sejam sempre em relação à vida dos outros.
Não, faz total sentido. E também acho que tem esse peso, né? Capitalismo! Eu devia fazer uma vinheta, assim, tipo as do Medo e Delírio, sabe? Capitalismo! Assim, né? A gente costuma dar um peso muito maior para essas conquistas que estão relacionadas à carreira, para conquistas materiais, né? Para uma formatura, para uma casa, para um carro e tal. Mas eu acho que a gente não observa muito os avanços que a gente faz dentro de nós mesmos, assim. Né? Eu acho que tem essa brisa também. Eu vejo, assim, que esse ano, pra mim, tá sendo um ano muito intenso nas minhas relações, por exemplo, nos meus relacionamentos, na forma como eu lido com os meus afetos, na forma como eu exponho isso também para as pessoas que estão à minha volta. E é muito desafiador, mas eu também tô muito confortável, sabe? Pra ser essa pessoa nesse momento e pra poder manifestar dessa forma. Coisa que eu nunca fui, né? Marina sabe que eu não sou exatamente uma pessoa assim conhecida por ser um poço de afeto, sabe? Mas tem sido muito surpreendente. Eu acho que em breve nós vamos falar mais a respeito no Dona sobre isso. Mas tem sido muito surpreendente pra mim, assim. Às vezes eu mesma fico, meu Deus, mulher, tu tá assim diferente, sabe? E isso eu quero te considero um lembrar. avanço imenso. Eu só quero te lembrar que há 16 minutos, que é o tempo que a gente tá gravando, você falou que você não tinha avançado em nada, que você tava se sentindo avançando em nada. Tem isso também. Viu? Tá vendo? Ó, a questão do trabalho é tipo, que é foda, né? Eu tô falando muito palavrão nesse episódio hoje. É isso, a gente acaba dando às vezes muito mais importância, mas aí eu olho pra essas coisas, né? Tipo assim, eu tô pobre, falida no negativo, mas pelo menos assim, algumas coisas eu consigo observar que eu tenho esses avanços. Total, e é isso. Por que a gente não consegue olhar e celebrar esses avanços, que são os avanços nossos com a gente, assim, sabe? Eu acho que você teve um avanço imenso nos últimos anos e continua a passos galopantes, por exemplo, em relação à autoestima. Você colocou a sua autoestima no lugar como em, sei lá, 20 anos que eu te conheço, nem sei quanto tempo faz que eu te conheço. Ai, amiga. Sei lá. Mulher, mas assim, vai fazer 18 anos, cara. Então, nesse tempo todo, a sua autoestima nunca esteve tão no lugar. Claro, tem dia alto, baixo, tudo mais, né? Mas, cara, olha, isso é uma conquista que tem que ser celebrada, entendeu? Uma troca de carro não é minimamente importante perto disso. Aham. Que loucura, Sabe? né? Exatamente. Ou você estar confortável nos seus relacionamentos, ou você estar se sentindo confortável em expressar os seus desejos. Cara, olha isso, sabe? Isso é que eu acho que deveria ser celebrado, assim, sabe? Claro que a gente não vai fazer uma festa de, sei lá, despedida de solteiro do ranço, né? Vamos fazer uma despedida da minha autoestima problemática para essa autoestima maravilhosa. Mas eu acho que é isso, sabe? Quando a gente se sente nesse lugar de pouco avanço, talvez uma das coisas que a gente tenha que fazer é olhar no o que é para onde tá mirando essa bússola, assim, sabe? É pouco avanço na área profissional? Tá. Mas e as outras coisas, assim? E aí eu acho que tem um movimento muito legal, que eu vejo várias pessoas fazendo, que é de optarem por carreiras que sejam menos demandantes para poder desenvolver o resto da vida. Entendeu? Sim. Às vezes as pessoas estão chegando à conclusão de que, cara, eu só quero um trabalho que tenha uma carga horária adequada para minha vida, que eu consiga entregar muito bem dentro dessa carga horária e só. E aí depois eu vou trabalhar em outras coisas, sabe? Todas essas coisas que a gente falou aqui nos últimos trocentos episódios têm relação com isso. Então, por que na hora de celebrar a gente ainda só olha pro trabalho? Sim, nossa, lembra do nosso episódio do anti-ambição? A gente fez esse episódio antes de virar moda, né? Então, e eu tava conversando esses dias com uma amiga minha que mora em São Paulo e ela dizendo que ela acabou mudando para um bairro mais distante do centro por conta do custo de vida, que hoje ela tá percebendo que ela não precisa estar ali em loco, assim, em São Paulo e tal. E aí eu falei, olha, eu fiz essa escolha de morar no interior, né, faz alguns anos e sigo morando no interior. Tem suas vantagens, suas desvantagens, mas assim, eu procurei por uma qualidade de vida. Procurei por um movimento em que eu não precisasse me matar trabalhando para pagar um aluguel, como acontece nas cidades maiores. Então, acho que passa um pouco por essas percepções de definir o que é prioridade, né? Porque às vezes as pessoas acham que a ambição é só essa ambição de trabalho, é só essa ambição de conquistas materiais. Mas as minhas ambições, eu acho que as tuas também, Marina, elas estão muito mais ligadas a outras coisas, elas são mais subjetivas. São mais subjetivas e eu acho que dependem menos, talvez, de fatores externos, assim.
Porque também tem isso, sabe? Quando as nossas conquistas são ligadas a coisas materiais, a coisas que envolvem grana, a trabalho, cara, às vezes você se esforçou tudo o que você podia, você é a melhor pessoa pra subir de cargo, mas você só trabalha numa empresa escrota. Sabe? Não depende de você, não tem relação com a sua entrega. E eu acho que quando a gente vai para esse campo mais subjetivo, mais da nossa relação com a gente, mais da nossa sensação de estar vivendo, mais das coisas que acontecem na nossa vida espontaneamente e não tão planejadas, porque o planejamento é só uma ilusão, né, no fim das contas, talvez a gente consiga olhar com um pouco mais de tranquilidade pro que a gente tem conquistado, assim. E eu acho muito louco isso, porque aí outro dia eu tava conversando com a Daisy, e a gente tava conversando sobre o podcast, e ela tava falando, eu acho muito surpreendente como você conseguiu sair dos bastidores. Eu nunca achei que você fosse conseguir. Porque eu sou a pessoa que não gosta, assim, me exponho aqui, assim, ando no limite, no fio da faca do limite, do que é saudável pra mim. Mas eu não sou a pessoa que gosta de me expor. E aí, eu fiquei pensando nisso como uma conquista, sabe? Em como, claro que é, nossa. E aí, não é uma coisa que depende de mais ninguém. Só dependia de mim. Sabe? Só dependia de mim topar quando a gente falou de fazer o podcast, só depende de mim decidir aqui o quanto eu vou expor ou o quanto eu não vou expor. E é isso, é uma decisão minha, é uma conquista minha que também é uma decisão minha, sabe? Então, talvez isso seja uma coisa que as pessoas possam olhar com um pouco mais de carinho. Você, inclusive, tá, ô Larissa Guerra? Amiga. Não, e eu tava pensando justamente o contrário, né? Que eu sou a pessoa que se expõe até demais, assim, muito sem noção, totalmente. Mas tem muita coisa, assim, que eu não exponho e que, sei lá, tá sendo ótimo não expor também, sabe? Tem sido muito interessante também esse movimento de guardar as coisas. Apesar de eu ter muito essa necessidade, assim, de tipo, eu quero contar pras pessoas o que tá rolando, o que tá acontecendo, mas não, sabe? Então eu fico ali o tempo inteiro segurando, assim. Mas olha andando olha no limiar, só. como você falou. Olha só, eu achei que foi uma conquista sua muito legal. Por exemplo, no episódio que a gente fez sobre síndrome de boazinha, você falar com muita tranquilidade e muita certeza sobre a sua relação com seu pai. Você expôs, sim. Era uma coisa que já estava rolando há muito tempo, que você nunca tinha falado. Mas você falou de um jeito muito tranquilo, muito bem resolvido. Pacificado. Eu amo essa palavra. Pacificado. Você falou de um jeito muito pacificado e eu achei legal, sabe? Eu achei que foi uma conquista sua. Você falar sobre isso sem, sabe, se emocionar, assim, sem ultrapassar uma linha que eu sei que é muito tênue pra você. Foi uma conquista. Só que em momento nenhum eu tinha te falado isso. Eu tô te falando isso agora. Muito obrigada. Porque senhora. A gente não olha pras conquistas desse jeito, sabe? Sim, inclusive uma conquista também é você estar aqui exposta toda semana no programa das Minas comigo também, né? Ai, que fofa. Olha, elas lá rasgando E aí cedo eu e o Bruno esses dias falamos, inclusive, que você é uma ótima comunicadora e você ficou, não sei o quê. Aí a gente falou, aceita, Marina, aceita, tá? É fato. Vocês estão vendo que toda a minha linha de raciocínio, calma, tranquila, elaborada aqui, na prática não se aplica. A louca fazendo a bonitinha, mas na prática não é bem assim. Né? Não. Mas nunca falei que era, não sou essa pessoa. Não, estamos zoando aqui só. E aí eu acho que também uma outra coisa meio aleatória que rolou esses dias e que eu percebo em partes, tá? Que, gente, a minha régua, ela tá muito elevada nessas últimas semanas, tá complicado por ser eu. São os meus avanços no polidense, né? Lembra quando eu falei aqui no Donas que eu tava começando a fazer polidense? Fez 1 ano já, gente. 1 ano. Tudo, e tá arrasando. Sabe? Apesar de que, assim, eu acho que eu vou lá só pra ser humilhada, pra dar risada, mas, assim, é muito divertido, sabe? Me permitir ter esse momento. Também trouxe, assim, uma nova camada de relação com a minha autoestima, com o meu corpo, né? Também uma coisa, assim, de tipo… até uma parada um pouco transgressora, assim, sabe? De as pessoas olharem, tipo, é uma mulher gorda que tá ali fazendo polidense. Sim, é uma mulher gorda que tá fazendo polidense, e tá confortável com isso. Então, acho que em partes tem isso. E a gente dá muita risada, tá? É muito engraçado. A gente vai lá mais pra dar risada, assim, e, claro, fazer as dancinhas. Aprendi a bater saltos essa semana, então… foi muito legal. Tô aí, né? Quem sabe uma nova oportunidade de carreira no futuro.
Tudo, olha aí. Ai, Tá ai. vendo? Uma coisa que você não esperava. E assim, é isso, polidência é uma coisa que você não esperava. Jamais, nossa, nunca. Então, é isso. E aí, com esse episódio, a gente queria convidar as nossas ouvintes a esse papo de migas que a gente tá tendo aqui. Ou puxa um papo desse com uma amiga, que também é sempre bom vocês irem reconhecendo os avanços uma da outra. Ou para pra pensar um pouco, né? No que você tá avançando, em que você fez, o que tá te motivando agora, qual é a loucura que você tá disposta a fazer, o que apareceu na sua vida que você não imaginava e de repente fez mudar tudo. Enfim, dá uma pensada aí. Eu tô nervosa porque uma das coisas que apareceu na nossa vida que a gente não sabia é um evento que a gente vai no próximo fim de semana, que quando esse episódio for ao ar vai ser o fim de semana passado, que a gente vai estar montada no look babadeiro. Então vocês vão lá dar um biscoito pra gente se sentir conquistadoras. Isso. Ai, acho que temos um episódio, né? Eu também fiquei curiosa. Espero que a gente receba alguns directs aí das ouvintes falando sobre os avanços delas. Ai, vamos abrir uma caixinha de perguntas? Vamos! Conta pra gente qual o seu avanço que você nem considerava avanço e a partir de agora você vai entender que foi uma coisa que você conquistou. Boa! Ai, muito bem, estamos aqui na nossa mesa de bar. Saudades de um Cosmopolitan com a minha amiga, inclusive, né? Porque, meu Deus, amiga, faz tempo, né? Faz tempo. Amanhã, amiga. Amanhã. Vamos focar em amanhã. Lembrando, né, que temos a nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/Donas da Petoda. A partir de R$5 por mês, você já ajuda a gente por aqui. E, assim, cada doação que você faz, ela é muito importante pra gente, assim. A gente consegue manter esse podcast, a gente consegue investir nesse podcast e tem muita coisa rolando, assim. É realmente um ano muito, muito massa, assim, pro Donas. Exatamente. Uma das coisas muito massa que vão acontecer aqui no podcast é o nosso evento, que vai acontecer no dia 23 de setembro, na Casa Raíssa, aqui em Blumenau. É um evento que tem o patrocínio da Ailus, do Sistema de Cooperativas de Crédito aqui da região. E a gente vai falar, vai ter episódio lá, vai ter muitas surpresas. No nosso primeiro evento, uma das coisas que a gente fez foi dar de presente para as participantes uma sessão de fotos lá no evento mesmo, para elas se sentirem lindas e grandes, gostosas como a gente as enxerga. Então esse é o naipe das surpresas que a gente tá preparando pro segundo, vai ser muito massa. Os ingressos estão à venda, então abre lá o @Donas da Petoda, já aproveita e segue, e lá tem todas as informações sobre como vai rolar esse evento no dia 23 de setembro. Ouvi dizer que tem sacolinha de presente também, né? Ouvi dizer. Vem aí. Bom, Marina, vamos então às dicas. Começa por aí. Vamos lá, quero indicar então o Gostosas Também Choram, um podcast da Lela Brandão. Eu já sou completamente louca, viciada, apaixonada pela Lela. Nos textos que ela posta no Instagram, já acho muito subversivo ela postar carrosséis com textos. Ela começou essa moda há um tempão. Ela é maravilhosa, inclusive, assim, queria muito no Donas, tá? Pode vir falar de qualquer coisa que a gente quer. E o Gostosas Também Choram é um podcast dela, brisando sobre as coisas, é muito maravilhoso. E esse episódio, especialmente, sobre como é bom ser adulto, eu achei muito legal, porque eu tenho essa repetição comigo, assim, de que droga ser adulto, ai que gostoso ser adulto, adulto só paga boleto, e aí ela me trouxe um refresco nessa percepção, assim. É muito bom, ouçam Gostosas Também Choram, sem contar esse nome é maravilhoso, né, gente? Ah, é maravilhoso. Gostosas Também Choram, olha, eu gosto muito de Donas da Porra Toda, mas eu acho que Gostosas Também Choram tá junto, assim, de nome bom. Tá ali, tá parelho, viu? E o outro é uma coisa muito idiota, mas que me fez dar tanta risada, mas tanta risada. Fazia muito tempo que eu não chorava de rir em frente à TV, que foi o Casimiro, junto com o Chico Moedas, analisando a casa do Caio Castro. Ai, amiga. Gente, vocês não têm noção. Para. Tu vai ter que contar do teu surto com o Chico Moedas, pelo amor de Deus. Gente, eu surtei no Chico Ela surtou atrasada no Chico Moedas, assim, ó. Eu tô sempre atrasada nos hypes das coisas. Ai, meu Deus do céu. Que mulher maravilhosa, tá? Ela ficou assim, acho que o quê? Mais de uma hora me mandando mensagem falando do Chico Moedas, de como ele é gostoso, de como eu pegaria. Enfim, gente. Não, realmente, assim, olha... Gente, muito é que bom. assim, ó, a gente tem eu e a Larissa temos raríssimos casos de crushes compartilhados. É. Eu lembrei de 3. Eu consegui lembrar 3. E aí quando eu falei, gente, tô aqui vendo Agora eu fiquei na dúvida, quem? Humberto Carrão, Tá. Aham. Marcel D2, obviamente. Ai, meu Deus do céu. Jesus. Nossa, E eu vou agora quase Chico voltar no período Moedas. fértil, assim. E agora Chico Moedas. Então, assim,
Eu tava nessa brisa de assistir uma entrevista do Chico Moedas com a Valentina Bandeira, que aliás é um espetáculo, é muito Gente, boa essa eu amo a entrevista. Valentina. Eu amo a Valentina. Também. Enfim, Perfeito. mas assim, volta. Já tava viciado no Casimiro antes, desde a Copa do Mundo do ano passado. Sou assim, cachorrinha de Casimiro. Assisti todos os jogos da Copa Feminina, da Copa Masculina, agora do Mundial de Ginástica, assisto tudo com ele. E aí, só que eu nunca tinha visto esse lance das casas. A Bia já tinha indicado no Braincast há muito tempo. Todo mundo falava, não, porque o Casimiro reagindo à mansão é muito legal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu nunca tinha, porque eu tô sempre atrasada. Então eu nunca tinha parado pra olhar. E aí, quando eu fui ver o Casimiro e o Chico Moedas analisando a casa do Caio Castro, menina, sério, é um vídeo de 15 minutos que ele realinha os seus chakras. Assim, ele é muito bom. Eu dei muita risada. E aí eu entrei na caverna Casimiro analisando mansões, que é uma caverna maravilhosa, engraçadíssima. Mas começa por esse do Caio Castro, que realmente, assim, olha, Caio Castro, tá difícil pra ti, tá difícil de defender, amigo. E você, amiga? Suas dicas, vai lá. Eu vou dar uma dica que inclusive já antecipei para o Vini, que é o nosso ouvinte, que é amigo do Bruno. Vini já tá sabendo dessa dica, inclusive, que é o livro Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Enríquez. Eu sou totalmente obcecada pelos livros da Mariana Enríquez. Ela é uma escritora argentina. Ela tem uma pegada, assim, de histórias sobrenaturais, terror, suspense. E eu sou uma grande cagona, gente. Eu sou uma grande cagona. As únicas coisas que eu consumo de terror e suspense na vida são os livros dela e o Não Inviabilize, com Luz Acesa, que eu adoro. E, meu Deus, que livro incrível. Um livro de contos, rapidinho pra ler, assim, com histórias sobrenaturais. Tem muita coisa, assim, um pouco pesado. Mas, ao mesmo tempo, o texto dela é um texto tão bom de ler, assim, que eu fico muito apaixonada, assim. Ontem eu li no ônibus um conto que era de uma mulher que tinha, tipo, um fetiche em batimento cardíaco. E, gente, assim, no final do conto, eu queria gritar dentro do ônibus, assim, de tipo, meu Deus! Sabe? Que maravilhosa. Mas do que agora? Eu fiquei muito... Não, eu não posso contar o final, tá, né? Pode, Mas é tipo isso, é uma menina, assim, que ela tem esse fetiche em batimentos cardíacos, e aí ela vai entrando num submundo, assim, numa coisa, assim, é uma coisa bem louca, tá? E aí, segunda dica que eu quero dar é o meu momento colocar o cérebro embaixo da torneira, como diz a Marina, é o @Felipe Grimaldi. O Felipe, ele é um artista gráfico, um designer gráfico e incrível, assim, o trabalho dele é muito bonito, é um trabalho muito brasileiro. E o que ele tá fazendo? Ele pega e faz esses vídeos reagindo a trabalhos de design gráfico de outras pessoas. E aí, no final, ele sempre fala, chora Photoshop! É muito bom, sabe? E é cartazistas, são, sei lá, artistas de rua, grafiteiros. Sabe aquele de cartaz de supermercado, assim? Ele faz react disso. É muito gostoso de ver, tá? Eu fiquei, assim, acho que domingo, eu fiquei mais de hora assistindo os vídeos dele, assim. Muito bom mesmo. Ai, gostoso demais. Lembra que a gente falou sobre isso, sobre esses cartazes de supermercado um tempo atrás? Então, é isso, eu acho tudo, gente. Eu acho tudo que tá voltando à moda, esses cartazes feitos à mão, tá? Também. Tudo. Absolutamente tudo. Então tá, gente, esse foi o episódio de hoje, um papo de amigas, porém duas especialistas em não reconhecer os seus próprios feitos. Então, assim, é um papo de amigas, mas também temos responsabilidade nesse podcast. Responsabilidade editorial. Exatamente. Então é isso, gente. Até semana que vem. Um beijo. Até, beijos. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.